Eu quero agora só criar essa ponte do Menezes corretor, do Menezes funcionário Golden, do Menezes dono de corretora, para o Menezes da Zum Zum Zum. Como deu esse estalo? Pois Não, olha, esse caminho eu tenho que seguir, vai dar certo. Como isso aconteceu? Meu amigo, olha, uma pessoa me pergunta uma vez como é que eu tinha feito, tive a ideia do Zum Zum Zum, que pesquisa de mercado eu fiz, tal, e eu fiquei surpreso com a maneira com que ele pensava com respeito ao sistema Zum Zum Zum. Mas, na verdade, não aconteceu nada disso. O Zum Zum Zum, ele é remanescente de uma situação que eu criei dentro da minha concessionária, a Jocross, que eu já mencionei aqui, em que eu criei uma lista de e-mails e que coloquei o nome de Jocross Mail, porque eu sabia que a informação naquela época era importantíssima para o corretor e ficava difícil você ter que dar informação presencial. Os mais novos não conseguem imaginar que nós só nos reuníamos através de reuniões presenciais. Então não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia Facebook, não existia nenhuma ferramenta. Então ou você falava pelo telefone ou você falava pessoalmente. Então eu criei uma possibilidade de fazer informativos através dessa ferramenta que era o e-mail chamado Jocross Mail. Foi muito difícil, porque as pessoas não eram muito ligadas em e-mail. Eu tive que criar uma cultura nova, né? Mas a coisa foi avançando porque eu sou muito persistente. Vou vendo as dificuldades, vou vendo a cada esquina que dobro a nova paisagem e vou me adaptando. A Zum Zum Zum, ela é um canal eletrônico? Ou um canal... Ele é um site. Ele é um site. Mas nessa época ele começou como e-mail, mas foi ainda na Jocross. Só que eu comecei a perceber que a informação pura e simples, ela não atingia seu objetivo. Era necessário que eu colocasse alguma coisa a mais para chamar a atenção. Então eu comecei a colocar a questão do ego, das premiações, comecei a colocar dentro do e-mail fotografia da pessoa quando recebia premiações. Comecei até a colocar algumas peças de humor. Eu fiz um jornalzinho eletrônico dentro do e-mail. E isso começou a dar resultado. Foi quando terminei saindo da Jocross para montar minha própria estrutura. Então, essa ideia do e-mail, ela não continuou dentro da concessionária. E eu fui voltar a trabalhar como um representante de vendas com o escritório, cuidando de meus vendedores e assim por diante. Só que muita gente me parava na rua e dizia: Menezes, volta a fazer aquilo, que era tão bom para a gente. Era uma coisa que a gente tinha um acesso muito fácil, muito rápido, e tinha informações precisas que a gente podia guardar. E como eu gostava de fazer as coisas, ou muito movido pelo amor e pela emoção, então eu resolvi brincar de fazer de novo. Mas só que eu não podia colocar o nome de Jocross Mail. Então eu disse: eu vou, para não conflitar, porque eles podem fazer o deles, eu vou criar um outro nome e vou trabalhar somente mais com informações de bastidores de plano de saúde. Como eu tinha sido gerente da maior concessionária do Nordeste, então eu tinha muito acesso às pessoas que me davam muitas informações. Então eu criei esse ainda e-mail chamado Zum Zum Zum. Você que é do Nordeste sabe que isso se remete a disse-me-disse, fofoca, notícia, está correndo o Zum 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 por aí. O leve traz, isso. Então eu coloquei esse nome aleatoriamente e continuei o meu processo de fazer esse e-mail. Só que isso foi crescendo e me absorvendo. E me absorveu ao ponto de eu começar a ter dúvidas: meu Deus, o que é que eu faço? Eu tenho que acabar com isso, porque está atrapalhando o meu trabalho. E eu resisti, quase que acabava, não acabava. E de repente tive a ideia: puxa, se eu transformar essa coisa de e-mail em um site, porque o site estava começando na época, eu nem sabia o que era site na verdade, mas eu fui me informar e disse: cara, tem todo sentido, eu vou transformar em um site, e em vez de eu mandar informação, porque tinha spam, e-mail voltava, era um inferno.
Você Então, criou eu um resolvi endereço fazer. eletrônico, né? Criei um endereço eletrônico, paguei todos os preços possíveis e necessários, né? Eu paguei todos os percalços de fazer isso, porque era uma coisa inovadora na época, o site era muito caro. Aí, resultado, eu terminei fazendo todo o processo e o processo continuou e começou a dar mais certo ainda. Eu disse assim, olha, eu tenho um site, mas eu posso ganhar algum dinheiro com isso, para manter esse processo que é muito caro. Então, eu disse, olha, durante um ano eu não vou cobrar nada a ninguém. Eu vou fazer só esse trabalho, vou angariar pessoas, vou angariar corretores, vou angariar pessoas que me seguem, para que eu possa ter um produto consistente. Só que com 3 meses, chegou um representante e disse, meu Deus, que história é essa de Zum 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 que está rodando por aí, que eu ouvi falar? Aí eu mostrei para eles, rapaz, eu quero participar. Então, com 3 meses, já tive meu primeiro patrocinador. Na hora que entrou um, aí o resto foi tudo em seguida. Aí, por que fulano está participando e eu não? E começou a procura pelas grandes operadoras e eu criei um canal, né, nesse sentido. Obviamente, quando começou não era igual ao que é hoje. Eu fui tomando rumos diferentes de acordo com as necessidades do mercado. E hoje nós temos o Zum Zum já estabilizado, se bem que estabilizado na audiência, mas ele é inquieto também. Ele muda o tempo todo e é assim que deve ser. Então foi assim que começou o Zum 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 e eu terminei tendo que tomar uma decisão de fechar o meu escritório. Porque o Zum Zum Zum, ele já estava me consumindo de maneira muito boa e já me estava dando os recursos financeiros que eu precisava. E hoje eu estou totalmente 24 horas por dia dedicado a esta ferramenta. Foi um presente de Deus. A grande verdade é essa. Eu resisti um pouco no início, né? Mas eu terminei sendo convencido de que realmente esse era o caminho, o mercado precisa, eu amo esse mercado, amo os corretores, amo esse trabalho de vendas e eu fiz isso por eles também, porque eles merecem. E eu aqui trabalho do que gosto. É isso aí, beleza. E eu quero fazer essa menção importante. Você que é de alguma operadora de saúde, você que é uma operadora de produtos odontológicos, né? Você que colocar qualquer tipo de produto nesse segmento da saúde, né, e odontologia, não existe um canal melhor no Nordeste brasileiro do que o canal Zum Zum Zum, tá, gente? Um canal que eu acompanhei, né, prestou também algum serviço para mim em outras parcerias que eu tive no passado e fazem todo o serviço com uma grande maestria, com simplicidade e com foco no cliente, né, que esse mercado a gente sabe muito bem que às vezes a gente paga por publicidade que não tem foco no cliente que a gente precisa, né? E a Zum Zum Zum, dentro desse cenário, a gente sabe, se você quiser colocar um produto de plano de saúde no Nordeste odontológico, tem que falar com o Menezes, tá? E esquece a concorrência. E eu quero também fazer 2 menções a Menezes, a um nome que você falou aí, a Jocroz, tá? Eu quero deixar meu abraço ao seu Aymar, um beijo grande no coração, a toda essa família aí, Jocroz. Quero também deixar um abraço para a turma da Alcroz, que é nome parecido, né? Nosso amigo Francisco Nogueira, né? Essas 2 máquinas de venda, essas 2 Ferraris do Nordeste brasileiro, que poucas pessoas conhecem aqui no Sudeste, tá? Só que esses homens são gigantes no mercado de planos de saúde odontológico no Nordeste brasileiro, tanto a Alcroz como a Jocroz. Um beijo a todos.